Esta bicicleta ficou desaparecida por 7 anos. Seu dono, um menino de 11 anos também. Em 2010, Léo saiu para pedalar e sumiu no ar. Em 2017, sua bicicleta reaparece no exato mesmo lugar. Não foi um acidente, não foi um assalto. A verdade estava escondida, bem debaixo do nariz de todos. O que aconteceu com Léo foi muito pior do que todos imaginavam. Se você acredita que toda família merece uma resposta, já deixa o seu like, porque essa história precisa ser contada. Fique comigo até o final, para descobrir o segredo chocante que esta bicicleta guardou por 7 longos anos. Para entender a escuridão que engoliu Leonardo, primeiro é preciso conhecer a luz que ele irradiava. E para entender o silêncio que se seguiu, é preciso ouvir o som da vida que ele vivia. Era uma vida pintada com as cores da normalidade, daquelas que nos fazem acreditar que a tragédia é algo que só acontece na tela da televisão, na casa do vizinho, em outra cidade. Mas o que é a normalidade, senão uma fina camada de gelo sobre um oceano escuro e profundo? Nossa história nos leva a um subúrbio de classe trabalhadora, um daqueles bairros onde as cercas são baixas e os sonhos são simples. Um lugar batizado com a ironia cruel do destino. Jardim Esperança. Ali, o cheiro de grama recém-cortada aos domingos se misturava com o som das crianças brincando na rua até o anoitecer. Era um santuário de paz aparente. Um refúgio onde o mal, supostamente, não ousaria mostrar sua face. Neste cenário de falsa segurança, vivia a família Neves. Marcos, o pai, era um homem de mãos calejadas e coração mole. Passava os dias no chão de uma fábrica de autopeças, o suor em sua testa era a tinta com que escrevia um futuro melhor para seu único filho. Helena, a mãe, era o pilar da casa. Sua vida orbitava em torno de Léo. Cada sorriso dele era uma conquista pessoal. Cada machucado no joelho, uma dor que ela sentia na própria pele. Eles não tinham muito, mas tinham tudo. Tinham um ao outro, e tinham Léo. E quem era Léo? Ah, Leonardo era um evento. Aos 11 anos, ele não andava. Ele flutuava. Seus cabelos castanhos viviam despenteados pelo vento, e seus olhos, da cor de mel, pareciam carregar uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Ele era o filho que toda mãe desejava, o amigo que todo colega queria ter. Educado, gentil, mas com uma centelha de rebeldia que se manifestava de uma única forma, sua paixão avassaladora por 2 rodas. Para Léo, o ciclismo não era um passatempo, era uma vocação. Ele não apenas pedalava, ele estudava. Conhecia os nomes dos grandes campeões, as etapas do Tour de France, a mecânica de cada peça de sua bicicleta. Seu quarto não era decorado com pôsteres de super-heróis, mas com recortes de revistas de ciclismo. Ele cronometrava suas voltas no quarteirão, sonhando que aquelas ruas pacatas eram os Alpes suíços, que a linha de chegada era o Arco do Triunfo em Paris. E a bicicleta... Aquela bicicleta não era apenas um objeto, era uma extensão de sua alma. Um presente de aniversário que custou meses de economias e sacrifícios de seus pais. Marcos abriu mão do conserto do carro e Helena adiou a compra de uma máquina de lavar. Cada centavo foi investido naquele quadro de alumínio azul celeste, brilhante como o céu de uma manhã de primavera. A bicicleta não era um luxo, era a materialização do amor incondicional de seus pais. Léo a tratava como um tesouro sagrado. Limpava-a todos os dias depois de usar, calibrava os pneus com uma seriedade quase profissional e, num ato de pura identidade infantil, colou um adesivo de foguete prateado no quadro. Para seus amigos ele dizia, com um sorriso de orelha a orelha, que aquela não era uma bicicleta comum. Era sua nave espacial, uma nave que o levaria para o infinito. Helena, como toda mãe, vivia com o coração na mão. Cuidado ao atravessar a rua. Não converse com estranhos. Volte antes de escurecer. Conselhos que ecoam na mente de milhões de pais. Palavras que tentam construir um escudo invisível contra o mal. Mas o mal é paciente. Ele não arromba a porta. Ele espera do lado de fora, no carro que passa devagar, no sorriso de um desconhecido, na oportunidade perfeita. Aquele era o último verão da inocência de Jardim Esperança.
O último verão em que a risada de Léo ecoaria pelas ruas. A família Neves vivia o auge de sua felicidade, completamente cega para a sombra que se projetava sobre eles. Um predador que se escondia sob a máscara da normalidade, observando, esperando. Eles mal podiam imaginar que a maior prova de amor que deram a seu filho, sua liberdade, sua bicicleta, sua nave para o infinito, seria também o instrumento de sua maior e mais eterna dor. O dia 15 de março de 2010 amanheceu como um sábado perfeito, um daqueles desenhados em propaganda de margarina. O céu, de um azul quase agressivo, não dava nenhuma pista da tempestade que se formava no horizonte invisível do destino. Dentro da casa dos Neves, o tempo corria lento, preguiçoso. O cheiro de café fresco e bolo de fubá, assado por Helena, pairava no ar. Um aroma que para sempre ficaria associado àquele último dia de paz. Eram quase 4 horas da tarde. O sol já perdia sua força, lançando longas sombras douradas sobre o Jardim Esperança. Léo, com o rosto suado e os olhos brilhando de antecipação, aproximou-se da mãe na cozinha. Ele tinha aquele jeito. Uma mistura de anjo pidão e advogado de causas impossíveis, que sempre desmontava qualquer resistência dela. Mãe, posso dar só mais uma voltinha? A última, prometo. O sol ainda está forte. Helena hesitou. Era uma hesitação de milissegundos, a intuição primordial de uma mãe, um alarme silencioso que tantas vezes ignoramos. Mas como dizer não para aquele rosto? Como prender um pássaro que nasceu para voar? Ela secou as mãos no avental e sorriu, um sorriso que, anos depois, ela amaldiçoaria em suas noites de insônia. Tá bom, meu filho, mas só uma volta, ouviu bem? E não saia da nossa rua. Pelo amor de Deus, Léo, não fale com ninguém que você não conhece. Pode deixar, mãe. Eu não demoro. Essa foi a promessa. A última promessa. Helena o acompanhou até a porta, um ritual diário. Observou-o montar na bicicleta, sua nave azul com um adesivo de foguete. O sol bateu no cromo do guidão, criando um brilho ofuscante, quase divino. Ele olhou para trás, acenou e, com a força de seus 11 anos, pedalou em direção à esquina. Helena ficou ali, parada no portal, vendo a silhueta de seu menino diminuir, até ele virar a esquina e ser engolido pela paisagem pacata do bairro. Foi a última vez, a última imagem, o último aceno. Os primeiros minutos foram preenchidos pelo som da normalidade. Helena voltou para a cozinha cantarolando baixo enquanto lavava a louça. O relógio na parede, com seu tic-tac implacável, ainda era um amigo, um marcador de tempo, e não o carrasco que logo se tornaria. 15 minutos se passaram. 20. Meia hora. Foi então que a primeira semente do pânico foi plantada. Um pensamento sutil, quase inofensivo. Ele está demorando um pouco. Ela foi até a janela, espiou pela cortina. A rua estava mais quieta. O sol, mais baixo. O dourado da tarde começava a se transformar em um laranja melancólico. Deve ter encontrado o Lucas, ela pensou, forçando uma calma que já não sentia. 45 minutos. Agora, o tic-tac do relógio era como uma martelada em sua cabeça. A boca de Helena estava seca. O coração, antes em ritmo de valsa, agora batia uma bateria de escola de samba, descompassada e frenética. Ela ligou para a casa de Lucas, o melhor amigo de Léo. A voz da outra mãe, calma e inocente, foi a primeira pá de terra sobre seu castelo de negações. Não, Helena. O Léo não apareceu por aqui hoje. Está tudo bem? Está sim. Obrigada. A mentira saiu trêmula. O pânico, antes uma semente, agora era uma raiz venenosa se espalhando por suas veias. Ela ligou para o marido. A voz de Marcos, inicialmente tranquila, mudou de tom ao ouvir o timbre da esposa. Calma, meu bem. Ele é um menino esperto, já deve estar voltando. Mas Helena sabia. Uma mãe sabe. O elo que a conectava ao filho estava mudo, um silêncio aterrador no lugar da sintonia de sempre. Marcos largou tudo e veio para casa. Ao chegar, encontrou Helena na calçada, os olhos varrendo a rua de um lado para o outro, como um animal enjaulado. E juntos eles começaram o ritual que assombra os pesadelos de todos os pais.
Primeiro, chamando seu nome, com uma voz controlada. Léo, Leonardo. Depois, mais alto, com a urgência rompendo a fachada de calma. Léo! Por fim, o grito gutural desesperado, um som que fez vizinhos curiosos aparecerem nas janelas. A noite caiu sobre o Jardim Esperança, e a escuridão nunca pareceu tão absoluta, tão predadora. Ela não trouxe a lua e as estrelas, mas sim um exército de medos. Teria ele caído, se machucado? Estaria em algum terreno baldio, esperando por ajuda? Ou a hipótese mais terrível, a que ninguém ousava dizer em voz alta: teria alguém o levado? Às 8 da noite, a chamada para a polícia selou o destino daquela família. A chegada da viatura, com seu giroflex azul e vermelho pintando as paredes da casa e os rostos assustados dos vizinhos, foi a declaração oficial. Aquela não era mais uma casa. Era a cena de um crime. O crime da ausência. O menino que sonhava em ir para o infinito com sua bicicleta foguete tinha de fato desaparecido. Como se a esquina daquela rua pacata não levasse a outra rua, mas a uma dimensão desconhecida e cruel, um buraco negro que, naquela tarde de sábado, engoliu Leonardo Neves, sua bicicleta azul e toda a esperança de sua família. Quando a noite engoliu o Jardim Esperança, a casa da família Neves deixou de ser um lar para se tornar o epicentro de uma guerra. Uma guerra contra o tempo, contra o desconhecido, contra um inimigo sem rosto. As primeiras 48 horas, conhecidas na perícia como as horas de ouro, começaram a escorrer como areia por entre os dedos de uma força policial que, apesar de seus melhores esforços, estava prestes a lutar contra um fantasma. O delegado Mendes, um homem de ombros largos e um olhar que já havia testemunhado o pior da natureza humana, assumiu o comando. A sala de estar de Helena, onde antes Léo assistia a desenhos, transformou-se em um quartel-general improvisado. Mapas foram estendidos sobre a mesa de jantar, e o som antes preenchido por risadas de criança foi substituído pelo zumbido dos rádios da polícia e por telefonemas frenéticos. O primeiro passo, o protocolo padrão, foi também a primeira punhalada no coração já dilacerado dos pais. A hipótese número 1, fuga, para a lógica fria da polícia, fazia sentido. Nenhuma janela arrombada, nenhuma porta forçada, nenhum pedido de resgate, apenas uma ausência. Mas para Helena e Marcos, essa sugestão era mais do que um erro, era uma profanação. Helena, com uma fúria que ela não sabia possuir, confrontou o delegado. Fugir, meu filho? O senhor não entende. Ele nunca faria isso. Ele não tinha motivos, ele tinha tudo. Procurem por um monstro, não por um menino rebelde, porque o meu filho não era um rebelde. A polícia, seguindo o procedimento, vasculhou o quarto de Léo. Cada gaveta, cada caderno, cada centímetro daquele santuário infantil foi revirado em busca de um bilhete, de um diário secreto, de qualquer indicação de um plano. Para os pais, cada objeto tocado pelos policiais era uma violação, um sacrilégio. O resultado, como eles já sabiam, foi nulo. Não havia segredos obscuros, apenas desenhos de bicicletas e sonhos de um menino de 11 anos. A hipótese da fuga, embora nunca oficialmente descartada, perdeu força, mas não sem antes deixar uma cicatriz de desconfiança e amargura. Então, surgiu uma nova linha de investigação, uma que trazia consigo o cheiro do verdadeiro pavor, a hipótese do predador. Uma vizinha, uma senhora idosa chamada Elvira, que passava os dias em sua janela observando o movimento da rua, deu um depoimento que gelou a espinha de todos. Ela jurou ter visto um carro estranho, um sedã escuro, talvez preto, talvez azul marinho, com vidros tão escuros que pareciam engolir a luz. O carro, segundo ela, passou devagar. 1, 2, 3 vezes, horas antes de Léo desaparecer. Essa pista se tornou a principal esperança da investigação. Um retrato falado do motorista, vago e impreciso, foi divulgado. A caçada ao fantasma metálico, como a imprensa o apelidou, começou. Cada carro com características semelhantes na cidade e nos arredores foi parado, investigado. Câmeras de segurança de comércios distantes foram analisadas em busca de um vislumbre daquele veículo, mas o carro parecia ter se dissolvido no ar, assim como Léo.
Era um beco sem saída, uma frustração que corroía a alma dos investigadores e alimentava o desespero da família. Quem estava naquele carro? Era o sequestrador ou apenas uma trágica e cruel coincidência? Enquanto a polícia se perdia nesse labirinto, o sofrimento de Helena e Marcos ganhava uma nova e terrível dimensão. A mídia descobriu o caso. Dezenas de repórteres e cinegrafistas acamparam em frente à sua casa, transformando sua dor privada em um espetáculo público. Os flashes das câmeras eram como tiros, cada pergunta, uma facada. A foto sorridente de Léo, que eles entregaram na esperança de ajuda, agora estava estampada em jornais e telas de TV por todo o país, o rosto da inocência perdida. E foi nesse turbilhão que a esperança, da forma mais cruel possível, decidiu fazer uma visita. Uma ligação anônima para a delegacia. Uma mulher com a voz embargada dizia ter certeza de ter visto um menino idêntico a Léo, sozinho e assustado, na rodoviária central da capital, a mais de 50 quilômetros de distância. Foi o suficiente. A esperança é uma droga poderosa. Helena e Marcos, agarrando-se a esse fiapo de possibilidade, correram para o carro, escoltados pela polícia, numa viagem silenciosa e febril. O que se seguiu na rodoviária foi um ato de tortura psicológica. Cada menino de cabelos castanhos, cada criança com uma camiseta parecida, fazia o coração dos pais parar, para depois ser esmagado pela realidade. E então, eles o viram. O menino da denúncia. Era parecido, assustadoramente parecido. Mas não era Léo. Naquele momento, sob as luzes frias e impessoais da rodoviária, a esperança de Helena morreu pela primeira vez. Ela desabou, um soluço mudo sacudindo seu corpo, o som da alma se partindo. Os dias se tornaram semanas. As buscas, antes frenéticas, com helicópteros e cães farejadores, foram diminuindo. Os repórteres encontraram outra tragédia para cobrir. Os vizinhos, antes solícitos, voltaram às suas rotinas, lançando apenas olhares de pena para a casa dos Neves. O arquivo do caso Léo começou a engrossar sobre a mesa do delegado Mendes, um monumento de papel à sua impotência. Cada pista, cada depoimento, cada teoria terminava em uma parede de silêncio. A investigação não esfriou. Ela congelou. O inimigo sem rosto havia vencido. Ele executou o crime perfeito, deixando para trás apenas uma pergunta ensurdecedora, que ecoaria por anos a fio. Para onde levaram Leonardo Neves? Se a investigação foi uma guerra perdida, os anos que se seguiram foram a ocupação. Uma ocupação silenciosa e brutal da alma da família Neves. O tempo, que para o resto do mundo é um rio que cura, que lava as dores e leva as memórias ruins para o mar do esquecimento, para Helena e Marcos, tornou-se um pântano. Um pântano de águas paradas e escuras, onde eles afundavam um pouco mais a cada dia, a cada noite, a cada amanhecer sem o seu filho. O primeiro ano foi o mais cruel em sua agonia febril. Foi o ano da negação desafiadora. A porta da frente nunca era trancada. As luzes da varanda ficavam acesas durante toda a noite, uma sentinela luminosa contra a escuridão, na esperança de que Léo pudesse ver o caminho de volta. Cada telefonema era um salto no coração. Cada carro que parava na rua era um motivo para correr até a janela. O aniversário de 12 anos de Léo chegou como um carrasco. Helena, num ato de desespero e fé, assou seu bolo favorito e comprou presentes que ficaram embrulhados sobre a mesa da sala. A festa fantasma, com seus balões e sua cadeira vazia, foi a mais pura tradução da loucura que o luto pode impor. A partir do segundo ano, o silêncio instalou-se como um inquilino permanente e indesejado. Os amigos antes tão presentes começaram a rarear. As ligações se tornaram esporádicas. As pessoas não sabiam o que dizer, como agir. A dor dos Neves era um espelho que refletia o maior medo de todos os pais, e muitos não suportavam olhar. Eles se tornaram uma ilha de sofrimento em meio a um oceano de normalidade indiferente. A casa, antes cheia de vida, passou a respirar uma tristeza poeirenta. Helena encontrou sua forma de sobreviver, ou talvez sua forma de não morrer por completo. Ela se tornou a guardiã de um santuário, o quarto de Léo.
Aquele cômodo foi congelado no tempo, uma cápsula perfeitamente preservada da tarde de 15 de março de 2010. A cama, com o edredom de carrinhos, estava sempre arrumada, as roupas dobradas na gaveta, esperando por um corpo que nunca mais cresceria para vesti-las. Os bonecos de ação em suas prateleiras pareciam pequenos soldados vigiando o túmulo de uma infância assassinada. Limpar aquele quarto era o ritual diário de Helena. Ela espanava o pó dos troféus de ciclismo, conversava com a foto sorridente na cabeceira e, por alguns minutos, podia fingir que Léo estava apenas na escola e logo voltaria correndo pela porta. Era um mecanismo de defesa, um delírio necessário para que seu coração continuasse a bater. Marcos, por sua vez, implodiu. Seu luto era um oceano de silêncio. Ele mergulhou no trabalho, fazendo horas extras que não precisava, buscando no cansaço físico um alívio para a exaustão mental. Ele não conseguia entrar no quarto de Léo. Evitava falar seu nome. A dor era tão visceral que verbalizá-la era como engolir cacos de vidro. Mas ele também tinha seu ritual secreto, sua peregrinação diária de penitência. Todo dia, ao voltar da fábrica, antes de entrar em casa, ele parava o carro e olhava por um longo e torturante minuto para a esquina, o ponto exato, o último lugar na face da terra onde seu filho existiu. Ali, em silêncio, ele revivia o desaparecimento dia após dia, uma ferida que ele mesmo se recusava a deixar cicatrizar. Enquanto isso, o mundo esquecia. Essa foi talvez a mais brutal das traições. Os cartazes com o rosto de Léo, antes espalhados por toda a cidade, foram desbotados pelo sol, rasgados pela chuva, cobertos por novos anúncios de eventos e promoções. Seu nome, que um dia liderou as manchetes, desapareceu completamente dos jornais. Léo sofreu um segundo desaparecimento, a morte social. Para a memória coletiva, ele se tornou apenas mais um número na estatística, mais uma história triste contada pela metade. Para Helena e Marcos, essa indiferença era a prova de que estavam verdadeiramente sozinhos. Chegou o 5º ano, o 6º, o 7º. A dor aguda, a fúria, o pânico. Tudo isso deu lugar a uma resignação oca, uma calmaria doentia. A esperança não era mais uma brasa, era uma cinza fria. Eles já não esperavam que Léo entrasse pela porta. O luto havia se integrado a eles. Era parte de seu sangue, de seus ossos. Eles aprenderam a viver no tempo verbal do pretérito. A vida se tornou uma sucessão de dias cinzentos, uma espera por nada. O Jardim Esperança, para eles, era agora o campo do esquecimento. Eles eram fantasmas em sua própria casa, assombrados pelo fantasma de seu filho. Mal sabiam eles que o silêncio de 7 anos estava prestes a ser quebrado, e que o som que viria a seguir seria muito mais ensurdecedor do que o da própria ausência. O dia 22 de abril de 2017 começou como qualquer outro dos últimos 2.555 dias na vida da família Neves, cinzento, silencioso e sem esperança. Mas a engrenagem do destino, enferrujada por 7 anos de inércia, estava prestes a girar de forma violenta e irreversível. A poucos metros da casa deles, um aposentado chamado Osvaldo, durante sua caminhada matinal, parou abruptamente. Algo estava errado. Algo estava fora do lugar. Encostada no mesmo poste onde a vida de Léo se tornou uma interrogação, estava ela. A bicicleta. A princípio, o cérebro de Osvaldo se recusou a processar a imagem. Era uma miragem, uma peça pregada pela memória, mas ao se aproximar, a dúvida deu lugar a um arrepio que percorreu sua espinha. Estava coberta por uma camada de ferrugem e sujeira, como se tivesse sido vomitada da própria terra. E ali, quase invisível sob a crosta do tempo, estava ele, um pedaço desbotado de um adesivo prateado em formato de foguete. O coração do velho homem disparou. Ele não ligou para os vizinhos, ele não gritou. Com as mãos trêmulas, ele discou o número da polícia. A notícia chegou a Marcos e Helena através de um telefonema do próprio delegado Mendes. Agora um homem de cabelos brancos, prestes a se aposentar, mas que nunca havia se livrado do fantasma daquele caso. Não houve alegria na voz do policial, apenas um peso, uma solenidade sombria.
O casal Neves correu para a esquina, e o que viram foi a materialização de um milagre e de um pesadelo. Ao ver a bicicleta, Helena não chorou de alívio. Ela soltou um grito mudo, levando as mãos à boca, porque seu instinto de mãe compreendeu a verdade terrível contida naquela cena. A bicicleta havia voltado, mas Léo, não. Era um presságio, uma mensagem do abismo. A polícia agiu com uma urgência cirúrgica. A rua foi isolada. Uma tenda forense foi erguida ao redor da bicicleta, tratando-a não como um objeto encontrado, mas como a cena de um crime que acabara de ser descoberta. Para os peritos, aquela bicicleta era uma testemunha silenciosa, que finalmente decidira falar. Cada centímetro foi examinado com uma precisão maníaca. O cheiro de ferrugem e terra molhada pairava no ar. Buscavam uma impressão digital, um fio de cabelo, qualquer vestígio biológico que tivesse sobrevivido à passagem impiedosa dos anos. As primeiras horas foram frustrantes. Nada. Apenas o registro do tempo e do abandono. Mas um dos peritos, um jovem meticuloso, notou algo que todos os outros haviam ignorado. A manopla de borracha do guidão direito estava sutilmente frouxa, quase imperceptivelmente deslocada. Não era o desgaste natural do tempo. Parecia violada. Com a delicadeza de um cirurgião usando uma pinça fina, ele começou a torcer a borracha. O clique metálico dos instrumentos era o único som sob a lona, um som que parecia ecoar por 7 anos de silêncio. A manopla cedeu. E de dentro do tubo oco e escuro do guidão, o perito retirou algo. Não era um objeto grande. Era um pequeno rolo de papel, amarelado pelo tempo, frágil como uma asa de borboleta seca. Foi colocado sobre uma bandeja estéril. O silêncio era absoluto. Com uma pinça, o perito começou a desenrolar o pequeno pergaminho. O papel resistia, como se guardasse um segredo que não queria ser revelado, e então as palavras surgiram. Uma caligrafia trêmula, quase ilegível, a escrita de alguém no fim da vida, ou no fim da coragem. A mensagem era curta, mas cada palavra era uma explosão. Uma sentença que reescrevia toda a história. O delegado leu em voz alta, e sua voz, que já havia anunciado tantas tragédias, falhou. A primeira frase: ele não queria entrar no carro. Um soco no estômago de todos os presentes, a confirmação da violência, a imagem de Léo lutando, resistindo, o fim da torturante hipótese de uma fuga. A segunda frase: o jardim dos fundos da Casa Amarela. Uma localização, uma coordenada para o horror, um mapa. Mas qual Casa Amarela? A mente de todos começou a trabalhar freneticamente, vasculhando o mapa mental do bairro, e a terceira e última frase, a mais arrepiante de todas: me perdoe. Não era um pedido de resgate, não era uma ameaça, era uma confissão. O último ato de um monstro atormentado pela culpa, um fantasma deixando uma pista para seus próprios crimes. Naquele momento, o delegado Mendes sentiu o sangue gelar. Ele sabia. Ele se lembrou. Havia apenas uma Casa Amarela a 2 ruas dali. Uma casa que pertencera a um senhor chamado Alencar. Um homem quieto, solitário, que vivia recluso e que falecera de um ataque cardíaco há menos de 1 ano. Um homem que, em 2010, foi entrevistado pela polícia e deu um depoimento frio e conciso. Não, delegado, não vi absolutamente nada de estranho naquela tarde. Seroshrosim, a revelação caiu sobre todos como uma bomba atômica. O predador não era um estranho num carro escuro que passou pelo bairro. O monstro não era um forasteiro. O monstro era um vizinho. O monstro tinha um nome, um rosto, um endereço. O monstro estava escondido bem debaixo de seus narizes por 7 anos, dando bom dia na rua, recebendo correspondência, vivendo uma vida de aparente normalidade enquanto guardava o mais sombrio dos segredos. A verdade, enfim, não era libertadora. Era doentia. Era aterrorizante. E ela estava enterrada a poucos metros dali, no jardim dos fundos da Casa Amarela. A escavação no jardim dos fundos da Casa Amarela não demorou. Sob uma magnólia que florescia toda a primavera, a polícia encontrou o que todos temiam, mas precisavam confirmar. A verdade que por 7 anos foi um fantasma etéreo
agora tinha uma forma física, trágica e irrefutável. A busca por Leonardo Neves havia terminado. A jornada de seus pais por um novo tipo de inferno estava apenas começando. O que se faz com uma verdade que chega tarde demais? Por 7 anos, Helena e Marcos viveram no purgatório da incerteza, um lugar de dor aguda, mas onde uma faísca microscópica de esperança, por mais irracional que fosse, se recusava a apagar. Agora, a revelação não lhes trouxe o alívio da paz, mas sim a clareza do horror. A incerteza, que era uma ferida aberta, foi substituída pela certeza, que é uma amputação. Eles não precisavam mais se perguntar onde. Agora eram assombrados pela imagem de como e por quê. A verdade não foi um bálsamo, foi um veneno administrado na corrente sanguínea de suas almas, destinado a corroer qualquer possibilidade de consolo. A justiça, essa palavra tão invocada, revelou-se uma farsa, uma piada de mau gosto. O arquiteto de todo esse sofrimento, o Sr. Alencar, o vizinho quieto e invisível, havia morrido em sua cama de causas naturais, meses antes de sua confissão póstuma vir à tona. Ele escapou das algemas, do julgamento, da condenação. Não haveria um dia no tribunal, não haveria uma sentença para aplacar a sede de vingança da família e da comunidade. Ele teve a última palavra, devolvendo a bicicleta como quem deixa um bilhete de despedida sádico, um ato final para garantir que seu segredo não morresse com ele, mas que vivesse para sempre, contaminando a todos. Foi sua última e talvez mais perversa gargalhada do mal. E o que restou para o Jardim Esperança? Aquele bairro, antes um símbolo da tranquilidade suburbana, teve sua inocência cirurgicamente removida. A revelação foi a autópsia de uma comunidade. A confiança, o pilar que sustentava aquele lugar, ruiu. Vizinhos que se conheciam a vida inteira passaram a se olhar com uma sombra de suspeita. O silêncio de um morador recluso já não era visto como timidez, mas como uma ameaça em potencial. As cercas brancas, antes decorativas, agora pareciam frágeis e inúteis contra a constatação de que o verdadeiro monstro não vem de fora, em um carro estranho, mas pode estar do outro lado do muro, sorrindo e dizendo bom dia. A Casa Amarela tornou-se um monumento ao mal escondido em plena vista, um lembrete perpétuo de que não conhecemos de verdade as pessoas com quem vivemos. Para Helena e Marcos, a vida se tornou um epílogo escrito com veneno. O quarto de Léo, antes um santuário de esperança, agora era um memorial. Cada brinquedo, cada peça de roupa era uma relíquia de uma vida brutalmente interrompida. O ritual de limpeza de Helena continuou, mas agora era um ato de luto, não de espera. O minuto de silêncio de Marcos em frente à esquina tornou-se ainda mais pesado, agora que a imagem fantasmagórica de seu filho sendo levado tinha um rosto, o rosto de um vizinho. Eles receberam a resposta que tanto buscaram, mas a resposta era uma pergunta ainda maior e mais impossível de se resolver. Como se continua a viver depois disso? A bicicleta, a nave espacial que levaria Léo para o infinito, hoje repousa em um saco plástico no depósito de evidências da polícia. Um objeto que foi, ao mesmo tempo, o símbolo de um sonho, o instrumento de um crime e o portador de uma verdade devastadora. Ela voltou, mas não trouxe Léo de volta. Ela trouxe respostas, mas não trouxe paz. E assim, ficamos com o eco eterno desta história. Uma verdade descoberta pode realmente fechar uma ferida, ou ela apenas a ilumina, revelando sua profundidade e a impossibilidade de sua cura. O que é a justiça quando o culpado não pode ser punido? E a questão mais assombrosa de todas: quantos segredos sombrios como este estão enterrados agora mesmo, sob a grama bem aparada dos jardins de nossos bairros? Certos mistérios, talvez, devessem permanecer sem solução. Mas certas verdades, mesmo quando reveladas, parecem nascer com um único propósito: nos assombrar para sempre, para nos lembrar que a linha que separa a normalidade do mais absoluto terror é, e sempre será, perigosamente fina.